Mano, já imaginou poder desenhar qualquer personagem que você gosta sem precisar ficar copiando uma imagem? Tipo, você pensa em como você quer fazer o desenho e faz acontecer? Ou até mesmo você cria seus próprios personagens e se torna um próximo mangaka de sucesso? Se você tem interesse nessa oportunidade, o curso Desenhar Animes 3.0 é a oportunidade perfeita. Comprando o curso pelo link do nosso canal, que tá na descrição ou comentário fixado, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para conseguir desenhar qualquer personagem que você quiser. Tá esperando o que, meu mano? Aproveita aí. Oi, eu tô aqui no início do vídeo para pedir que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, faz um comentário legal e é só isso, vambora. A regra é clara, né? Super vilão é um sujeito tenebroso que coloca o terror no coração das pessoas. Coringa escapa do arco, o que acontece? Gotham City inteira tranca as portas. Duende Verde está solto, o que acontece? Todos os amigos do Homem-Aranha começam a roer as unhas. Agora, quando aparece um herói, o que rola? Superman posa na rua, tipo, já forma aquela multidão pra tirar selfie. A galera dá tchauzinho pro Homem-Aranha, entendeu? Não bota terror em ninguém. Agora, toda regra tem exceção. A gente separou aqui agora 7 heróis que invertem isso, é o contrário disso. São esses heróis que colocam medo nos vilões, é o inverso. São heróis que são perturbadores demais, que bandido nenhum quer cruzar o caminho. A nossa sorte é que esses caras estão do lado certo, né? Vamos conferir. Em Extra antes, Peter aqui. É óbvio que personagens como Wolverine, Justiceiro, são caras que qualquer vilão evita encontrar, a gente sabe disso. Ninguém quer virar defunto, porque esses caras matam mesmo. Todo o conceito do Batman também gira em torno do medo. Mas eu tô falando aqui de outro tipo de herói, sabe? O herói que mexe pra valer com o sobrenatural, com horror. Horror, medo, pavor, sacou? Cabeça torcendo pro outro lado, e você entendeu? Quando você esbarra nesses malucos, morrer pode ser até o melhor resultado, você vai preferir morrer. As histórias de super-heróis sempre andaram lado a lado com o terror. DC e Marvel chegaram inclusive a ter revistas inteiras dedicadas ao tema, a terror. Alguns desses personagens estão aí até hoje provocando medo aí, pesadelos em vagabundo. Tua consciência tá tranquila? Não tá devendo nada pra ninguém? Então pode apagar as luzes e conferir essa lista aqui. Só tem herói literalmente sinistro, mas eu quero te perguntar antes uma coisa pra você largar nos comentários. Qual é o personagem mais sinistro na sua opinião? Não importa, pode ser vilão, pode ser herói, pode ser dos animes, eu quero de toda a ficção. Se você esbarrasse com esse aqui, PT Paul bicho é pegar. Enfim, coloca aqui embaixo o que você acha de toda a ficção que dá mais pavor em qualquer ser. Bora lá. Começando com Spawn. O Walt Simonds, ele foi traído, assassinado e condenado ao inferno. O corpo dele físico praticamente virou carvão, mas ele deu a volta por cima. Esse ex-mercenário fez um acordo com o Capiroto e voltou para o mundo dos vivos como um soldado das trevas. Galera, ele é literalmente um zumbi queimado com correntes e uma capa. Quem cruza o caminho desse cara tá cruzando com a própria morte. O Walt Simonds já era casca grossa antes, agora ele é Spawn, um herói que não tem piedade, mete medo até nos aliados. Ele rompeu com coisa ruim, né? Enfim, capiroto. E agora ele trabalha solto no mundo. Ele trabalha solto no mundo usando brutalidade demoníaca para entregar justiça. Spawn já apareceu nos cinemas num filme que não envelheceu muito bem, pode até voltar a qualquer momento. O Todd McFarlane, que é o criador do herói, tá querendo inclusive um reboot nos cinemas. O Corvo! Outra história de gente que morreu e voltou é a história do Eric Draven. Ele e a namorada dele foram cruelmente assassinados, mas ele não teve descanso. Um corvo sobrenatural trouxe o cara de volta do cemitério. O Eric não tem tantos poderes quanto o Spawn, né? Não tem uma capa gigante, aquelas correntes todas lá, mas ele tem estilo. O herói tem um visual gótico e fez a cabeça da molecada nos anos 90. Uma vez que o Eric já tá morto, o corpo dele não pode morrer. Ele toma tiro, facada e não cai. Pra bandidagem que tenta tomar a cidade, o Eric Draven é uma visão assustadora. É um agente sombrio da justiça. O mesmo Corvo já ressuscitou outras pessoas com o mesmo objetivo. Então assim, o Corvo é praticamente uma franquia. Mas o Eric Draven marcou os quadrinhos e o cinema também com o filho do Bruce Lee, né, o Brandon Lee. Que assim, cruelmente, fatalmente foi morto dentro do próprio filme, filmando uma cena desse filme. Manto! Saindo das editoras independentes e chegando na Marvel, a gente tem que lembrar do Manto. A metade da dupla Manto e Adaga, né? Não é uma dupla sertaneja, não. É luz e escuridão. Na verdade, o Manto é escuridão. Ele é basicamente uma escuridão viva que devora a luz interior das vítimas. Você talvez já tenha visto outras versões desse personagem por aí. Até mesmo na televisão, né? Mas os quadrinhos originais são realmente assustadores, galera.
O manto não só tem a capacidade de consumir os seres vivos na escuridão completa, como ele também tem necessidade de fazer isso. Ele precisa fazer isso. Ele precisa jogar alguém pra escuridão dele. O maluco tá sempre faminto. Caiu dentro da escuridão dele, já era. A pessoa sai sem vontade de viver. Ou até mesmo sai maluco, insana. Vira apresentador do Inerd. A companheira dele, a Daga, tem poderes baseados na luz. Consegue acalmar a fome do manto. Mas o efeito nunca é permanente. Mais cedo ou mais tarde, o manto vai ter que engolir um bandido. Monstro do Pântano! A DC nunca escondeu a intenção com o Monstro do Pântano. Criar história de terror. Era pra ser isso desde o início. O personagem ele pode sim caminhar pelo mundo dos super-heróis, ajudar a salvar o mundo, mas ele tem os dois pés muito bem enraizados no gênero do horror. As primeiras histórias eram, tipo, muito assustadoras. Aí veio o Alan Moore e deixou tudo mais assustador ainda, porque o Alan Moore é gênio, é louco, o cara é top demais, né? Depois da fase do Alan Moore, o Monstro do Pântano largou de vez a humanidade dele. Ele é uma força da natureza implacável, ser altamente poderoso. Eu lembro até hoje da vez em que ele se vingou de um cara fazendo a flora intestinal do maluco crescer, até o vilão se transformar numa árvore de dentro pra fora. Você acha que isso é cruel? Mas se bem que o cara era mó vilãozão pra cara, cancelou o CPF! Caraca. Geralmente o Monstro do Pântano guarda os piores ataques dele para aqueles que ousam profanar o verde. Sabe, perturbar o equilíbrio ecológico do planeta. Vai matar o plantinha perto desse maluco pra tu ver. Não, pisa na grama pra tu ver. Retalho. Esse é o herói menos conhecido da DC, mas ele sempre chamou minha atenção, ok? Você que achava que o Batman era o herói mais assustador de Gotham City, mas é porque você não conhece o Retalho. Olhando assim por alto, parece o herói urbano do terceiro escalão, sabe? Da classe C. Força ampliada, agilidade ampliada, bate nos criminosos, desvia de bala, aquelas coisas, né? E o herói pobre, né? Porque a roupa dele é toda feita de retalho de pano. Pois é aí que tá o lance. Cada pedaço da roupa do retalho é, na verdade, a alma aprisionada de um criminoso. Ele derrota o bandido e o bandido é absorvido. O vagabundo passa a fazer parte do uniforme dele pra sempre. Retalho puxa a força e a habilidade desses vilões aprisionados para continuar combatendo o crime, ou seja, os próprios retalhos, que são as almas de quem tá aprisionando, servem para dar força, para dar energia para ele continuar matando mais, cancelando mais CPF. Esse retalho é casca grossa, hein? Olha, se você é bandido em Gotham City, você vai preferir dar de cara com Batman, vai por mim. Motoqueiro Fantasma. Tinha como deixar esse cara de fora? Impossível, não tinha, né? Motoqueiro Fantasma é praticamente o avatar dessa lista toda. O cara é um sujeito com o crânio pegando fogo, vindo na sua direção com a moto flamejante, balançando uma corrente que também tá em chama. Na boa, qual é o bandido que não vai fazer nas calças lá quando vê o Motoqueiro Fantasma na rua? Tu tá lá saltando, pegando uma carteirinha, vem o Motoqueiro Fantasma na tua direção. Só a cabeça de caveira já me assustaria. Agora, a cabeça de caveira pegando fogo, tá louco, né? Ele é o espírito da vingança, ele chuta bundas, não tem caô com ele, galera, não tem como enfrentar. Se ele veio pra te buscar, já, sabe? É igual tubarão. Vem um tubarão abrindo a boca na tua direção, tenta entrar sem ser mastigado, sacou? Pra complicar mais a situação, o Motoqueiro Fantasma tem o olhar da penitência, já ouviu falar? Quem olhar no fundo do zóio desse maluco aí, vai sentir todo o peso dos pecados que cometeu. Tudo que você fez na vida de pecado, você vai sentir naquele momento, naquele instante, vai condensar. Toda dor que você causou em todo mundo vai estar sentindo na tua pele, naquele momento. A própria alma do sujeito vai pegar fogo por causa dessa culpa, né? Até o Galactus perdeu na farofa aí por causa do olhar da penitência, casca grossa. Espectro! Mas o Motoqueiro Fantasma não é assim com o criador. Eu sei que o Motoqueiro Fantasma é mais popular, eu gosto dele pra caramba. Mas assim, em termos de chutação de bundas, em nível de poder, nenhum personagem dessa lista supera o Espectro, não dá. O Espectro é oficialmente a ira divina. É isso. Quando o criador tá full pistola, o criador mesmo, quando ele tá full pistola, ele nem se abala, é o Espectro que resolve. Vai lá, resolve pra mim. Por causa disso, os poderes do Espectro são virtualmente ilimitados, tipo infinitos. E o Espectro usa esses poderes pra punir os vilões e os criminosos das formas mais macabras possíveis. Não adianta nem rezar. O Espectro tá ali justamente a mando de Deus. Até mesmo os super vilões mais casca grossa, galera. As entidades cósmicas mais casca grossa respeitam, temem, têm medo do Espectro. Não é pra menos, ele já encarou o antimonitor de igual pra igual em Crise nas Infinitas Terras. O cara é tipo brabo demais. Se Deus é amor, Espectro é a raiva, é a fúria, é o castigo eterno. O maluco é brabo. E aí, esqueci algum? Com certeza, né? Eu tô até com medo de dormir de noite e algum herói sinistro puxar meu pé. Por que você me deixou de fora dessa lista, Pedro? Então assim, me ajuda nessa agora. Quem ficou de fora? Quem que você acha que é o herói mais macabro de todos? Você, esse aqui não dá pra encarar não, Pedro. Esse aqui não dá. Comenta aqui embaixo, pode ser de toda ficção, manda ver. E se inscreve no canal. Galera, eu preciso da sua inscrição. Todo o nosso time, todo o nosso grupo aqui precisa
da sua inscrição. A gente está realmente querendo subir de ranking, querendo incomodar o segundo colocado de maior canal nerdístico do mundo, que são 2 canais que estão na nossa frente, são canais gringos. Canais, pô, fala em língua inglesa. O terceiro maior canal fala português, isso é bom demais, né? Então a gente precisa de você para ajudar os BRs a subirem, incomodar os gringos. Obrigado de coração, galera. Valeu! Fui! Eles podem afundar cidades, causar explosões atômicas, fazer a Terra tremer, até mesmo alterar a realidade. Mas na maioria das vezes eles se contêm ou são contidos por algo ou alguém para não ferir as pessoas. Você conhece algum personagem assim? Você vai ver que tem vários, hein? Vamos lá! Inestrantes, Peter aqui. Imagina se o Superman, o Homem-Aranha, sei lá, o Thor, resolvesse usar toda a força deles contra os vilões no dia a dia, toda. Tipo, indo no moral off. Não sobraria ninguém pra contar a história, você sabe disso. Isso sem falar dos outros heróis, dos vilões também, que são tão poderosos que precisam conter os próprios poderes pra não se tornarem uma ameaça mundial. Alteração de realidade, explosões atômicas, até trazer o inferno pra Terra. Esses são os personagens de quadrinhos que eu trouxe nessa lista e que muita gente não faz ideia do quão poderosos eles são. Então bora comigo pra ver quem são os personagens da lista. Mas antes, coloca aqui embaixo. Você acha que esses personagens deveriam se conter no cinema? Ou tem que mostrar mesmo? Moral off, bota pra quebrar mesmo. O que você acha disso? Larga no comentário. Tamo junto, vamos lá. 10, Homem-Aranha. Olha, galera, você pode não acreditar, tá? Mas o Homem-Aranha sempre se conteve pra não ferir os vilões. Ele é forte pra caramba. Na maioria das vezes ele apanha, quase morre, né? Tudo pra não passar do limite e matar alguém com a força absurda que ele tem. Quem descobriu essa força foi o próprio Dr. Octopus, quando ele trocou de corpo com o Homem-Aranha e saiu na porrada contra o vilão Escorpião. Ele acertou só um soco no queixo do Escorpião e arrebentou a mandíbula dele. Olha isso. A força foi tanta que o próprio Dr. Octopus ficou admirado com o poder do corpo do Homem-Aranha, contido no corpo do Homem-Aranha, e chegou à conclusão que todo esse tempo o Homem-Aranha se continha para não ferir os inimigos seriamente. 9. Homem Radioativo. O Dr. Shen-Lu é praticamente um herói da China, né? Criado para enfrentar os heróis do Ocidente, principalmente o Thor, ok? Os poderes radioativos do Shen-Lu são o resultado de um próprio estudo dele para dar poderes aos humanos através da radiação. Ok, ele conseguiu, mas tudo tem um preço, vocês sabem disso. Na maior parte do tempo, o homem radioativo precisa usar uma roupa de contenção para não ferir as pessoas com radiação. Ele já lutou ao lado dos heróis, já lutou ao lado dos vilões e tal. Já botou o próprio Thor de joelhos. O cara, tipo, é muito barra pesada. Mesmo assim, ele foi expulso do próprio país por representar um perigo nuclear ambulante que emite radiação nuclear e que muitos acreditam, inclusive, que pode explodir caso seja atingido com muita força. Mesmo ele tendo dito que já controla os poderes dele. 8. Thor. Um bom exemplo do que o Thor é capaz de fazer aconteceu quando o Homem de Ferro resolveu dar uma carteirada pra cima do Thor e enquadrar ele na lei de registro do governo. Olha isso. Só que o Thor mostrou quem é que manda e desceu a porrada no Homem de Ferro. No final, ele ainda ameaçou o próprio governo e disse que se alguém chegasse perto de Asgard, eles iriam conhecer o verdadeiro poder do Deus Trovão. O que isso significa, Peter? Vamos lá. Pelo que a HQ mostrou, o Thor iria cobrir o céu dos Estados Unidos inteiro com tempestades, com raios, colocando todo mundo na mira dele. E isso, galera, isso seria só o começo. Foi bastante pra fazer o Homem de Ferro, Tony Stark, arrogante pra caramba, colocar o rabinho entre as pernas e voltar andando pra casa. 7. Superman. Bom, todo mundo sabe que nos quadrinhos, de vez ou outra lá, o Superman se solta e acaba mostrando que sempre tem mais força do que parece. Vocês sabem disso, né? Esses dias mesmo ele tava lá levantando o peso do mundo inteiro nas costas. Pouca coisa, né? Mas nada supera o episódio da Liga da Justiça, onde ele resolve se soltar contra o Darkseid. Aquela cena onde ele diz que vive no mundo de papelão e que não perde o controle nem por um momento, porque alguém pode morrer. Galera, aquilo é simplesmente incrível, muito merece. Ainda mais na voz do Guilherme Briggs. Agora imagina se todo vilão que o Superman fosse lutar, ou até mesmo o Batman, ele chegasse e soltasse o peso do braço no caneco do adversário. Porra, não dá. Seria igual, tipo, amassar tomate. Isso sem falar no estrago que ele faria na cidade. Pô, super do Henry Cavill que o diga, né? 6. Capitão Átomo. Imagina ter um corpo feito completamente de energia atômica e ter que conter essa energia num traje especial, ok? Esse é o problema de um dos heróis mais poderosos dos quadrinhos, o Capitão Átomo, ok? O cara pode, digamos, modelar o átomo transformando parte do mar em gelatina. Ele pode absorver energia nuclear, tem invulnerabilidade, até viaja no tempo, uma vez ou outra, só pra dar uma passeadinha. Mas mesmo assim, o Capitão Átomo, por muito tempo, teve que lidar com o medo
de explodir e acabar matando pessoas inocentes. Mesmo assim, uma vez ele ficou resfriado e acabou destruindo parte do Kansas, só por perder o controle do próprio poder. Olha isso, um resfriadinho. Só não levou a cidade inteira porque o Superman, o Lanterna Verde e o Cyborg apareceram para ajudar. 5. Hulk. É claro que o Hulk por si só já é um perigo pra todo mundo na Terra, vocês sabem disso. Não que ele seja mal, não tô falando isso. Mas as várias versões do Hulk são instáveis e nunca se sabe o que vem por aí. Você não sabe, ele é muito incontrolável, né? Então você não sabe o que vem no estágio seguinte dele, sempre ficando mais forte. O cara já desceu a porrada nos aliados várias vezes. Nos aliados, nos membros do próprio time. Pô, destruiu Las Vegas de graça. Foi até expulso da Terra pelos Illuminati. Ah, Peter, então o Hulk não se contém nunca? Sim e não. Na primeira vez tiveram que conter o Hulk e chutar ele pra fora do planeta, ok. Mas quando ele voltou, ele colocou todo mundo de joelho e quase destruiu a Terra num acesso de raiva. Ele tava muito forte, né? O cara tremeu o planeta inteiro, rachando o chão na base do grito. 4. Motoqueiro Fantasma. Durante a saga Hulk contra o mundo, né? O Motoqueiro Fantasma cruzou o caminho do Hulk e os dois saíram na porrada. Eu já até trouxe esse momento aqui pra vocês, tá? No começo, ele levou um pau do Hulk. Mas quando o Johnny Blaze desmaiou e o Motoqueiro Fantasma assumiu o controle e botou fogo na cidade inteira, o próprio Doutor Estranho se assustou com o poder ilimitado do Motoqueiro Fantasma. Só não rolou uma luta entre ele e o Hulk porque o Motoqueiro Fantasma percebeu que a vingança do Hulk era justa. Basicamente, o hospedeiro do espírito da vingança normalmente serve como segurança para limitar os poderes dele, porque senão o demônio que fica dentro dele sai fora e pode colocar, inclusive, um planeta inteiro em perigo. 3. Sentinela. Esse é campeão em se descontrolar. Totalmente. O cara é praticamente um capitão guapo. Quem vai lembrar disso aí? O cara é vilão e herói ao mesmo tempo. Eu tô falando assim, né? Seja como sentinela, se soltando uma luta contra o Hulk, até libertando o vácuo, partindo o Ares, o personagem Ares no meio. O sentinela sempre foi um perigo pra humanidade. O cara é realmente incontrolável quando ele vira o vácuo. Um perigo maior do que o próprio Hulk, inclusive. Já que fizeram de tudo pra apagar ele da memória de todo mundo e enfiar ele numa prisão. E fizeram isso diversas vezes, já que mesmo depois de voltar dos mortos, o Sentinela acabou sendo colocado numa vida comum, trabalhando numa lanchonete, onde ele meio que acessava as memórias da época do Sentinela num tipo de videogame realista. Nessa época, o próprio Tony Stark tentou colocar o Sentinela numa prisão no fundo da Terra. Mas é claro que ele saiu de lá em questão de segundos. 2. Feiticeira Escarlate. Bom, não dá pra dizer que a Wanda tentou controlar os próprios poderes durante toda a vida dela, estudando com a Agatha Harkness, pedindo ajuda ao Doutor Estranho. Mas acontece que sempre a emoção falou mais alto no caso da Wanda. Ela foi capaz de criar do nada os próprios filhos, derrotou os Vingadores, criou a dinastia M, né? Acabou com a raça dos mutantes, transformou heróis em vilões, vilões em heróis com feitiço na saga Eixo, bagunçando completamente o universo Marvel. Na boa, se tem uma pessoa que precisa ser contida o tempo todo, é a Wanda. Justamente, ela controla a magia do caos. Caos é caótico, né? O nome já diz. 1. Matthew Malloy. Bem no começo dos X-Men, o Professor Xavier encontrou uma criança mutante tão poderosa que nem ele quis recrutar ela para a equipe e chamou ela de Anomalia Mutante. O menino era Matthew Malloy e ele cresceu a vida inteira com bloqueios que o Xavier colocou para conter os poderes dele. Ah, Peter, mas esse cara era tão forte assim? Vamos lá, durante a morte do Xavier, esses bloqueios eles foram quebrados e antes que fosse possível encontrar esse mutante, ele já havia destruído uma cidade inteira. Tá porra, menor! O próprio Fera descobriu que o Matthew Malloy estava acima até mesmo dos mutantes nível ômega, ou seja, os mutantes mais impressionantes de poder. Tanto o Matthew quanto os X-Men e a S.H.I.E.L.D. ficaram assustados com esses poderes e muita gente acabou morrendo. Só conseguiram vencer o Matthew porque a mutante Eva Bell, que é capaz de viajar no tempo, voltou ao passado e junto ao Xavier conseguiram impedir que os pais do menino lá se conhecessem e que ele nascesse, né? Tipo, de volta pro futuro. Galera, muito obrigado.